Pessoal, boa tarde. Sejam então bem-vindos ao último vídeo dessa série de vídeos em que a gente está discutindo, conversando, debatendo com os autores dos artigos tutoriais da primeira edição publicada pela Hack, a edição de janeiro e fevereiro de 2021. Hoje eu vou ter o prazer de conversar com um dos coautores do último artigo tutorial, o professor Humberto, da PUC de Minas Gerais. Professor Humberto, antes de mais nada, agradeço a sua participação, a sua disponibilidade de oferecer uns minutinhos para a gente conversar um pouco sobre o seu artigo. Bom, você tem uma coautora, certo? A Marluza. Isso, da UFMG. O título do seu artigo tutorial, ele é Análise de Clusters na Prática, lidando com outliers na pesquisa gerencial. Você poderia começar, de repente, explicando um pouco o que é o artigo, o que o artigo está tratando, qual é o ponto, qual é o fio condutor do seu artigo tutorial, a que ele se propõe a resolver? Olha, quando nós começamos a pensar na ideia desse artigo, até mesmo para atender a chamada da Hack, nós queríamos tratar de alguma coisa que fosse útil para os pesquisadores da nossa área, a área de administração, que não fosse uma mera repetição daquilo que já é de conhecimento geral dos pesquisadores da área, especialmente aqueles que lidam mais com pesquisa quantitativa. Então, conversando, nós decidimos que seria muito interessante nós atacarmos esse problema da presença de outliers na base de dados e quais implicações que isso traz em termos de análise quantitativa. Como o artigo, por definição, é um espaço mais limitado, e obviamente o é, então, nós tínhamos que escolher alguma técnica que fosse relevante para a área de administração e que também nos permitisse discutir essa questão dos outliers. Então, nós decidimos lidar com os modelos de clusterização, modelos no plural, porque não queríamos também, dentro desse propósito de trazer algo que fosse relativamente inédito para os pesquisadores da nossa área aqui no Brasil, que realmente contribuísse, servisse para avançar o conhecimento sobre isso. Então, nós fugimos um pouco daquelas técnicas que já são mais conhecidas, como cluster hierárquico, e resolvemos tratar de outros modelos de clusterização, inclusive alguns bem recentes, como o DBScan e o Fuzzy Clustering, e ver como esses modelos mais novos tratam essa questão dos outliers na base de dados. Esse é um problema relevante, professor Henrique, porque aqui no Brasil eu acompanhei, porque eu era um aluno de doutorado no final dos anos 1990, e foi exatamente quando a gente teve a chegada desses métodos multivariados de análise com mais força nos programas de pós-graduação em administração no país. Eu era aluno lá do CPAD da UFMG, e me lembro que o professor Carlos Alberto Gonçalves foi meio que o nosso patrono nessa questão da análise multivariada. Ele trouxe o LISREL para a gente, comprou licença do LISREL lá no CPAD, e a gente começou a usar aquilo. E a gente usava, nesse período, a 5ª edição do livro Análise Multivariada de Dados, do Hare. E na 5ª edição do livro, o Hare falava muito do problema dos outliers, os eventuais vieses que ele provocaria na análise. E aquilo marcou muito toda essa primeira, vamos dizer, leva de pesquisadores de análise multivariada, que, como eu, eram alunos de mestrado ou doutorado ali no meados para final dos anos 1990. Com o passar dos anos, muitos pesquisadores brasileiros ficaram muito presos a essas questões levantadas corretamente essa 5ª edição do livro do Hare, que é uma edição magnífica. Eu tenho até hoje, a que eu usei no meu doutorado, que eu comprei na Amazon dos Estados Unidos. Eu tenho aqui de lembrança, porque foi fundamental para a minha tese. Tenho depois a tradução que foi lançada aqui no Brasil e tem todas as outras edições do livro. Eu gosto muito do livro. Mas realmente a 5ª edição, na época, ali, final dos anos 1990, havia uma certa limitação até do software de análise estatística para lidar com outliers. E muitos pesquisadores, com o passar do tempo, eles não avançaram nisso, não perceberam que, tanto do ponto de vista teórico, foram surgindo outras formas de se lidar com outliers, como também do ponto de vista operacional. Vários softwares passaram a ter uma capacidade de processamento maior. O próprio desenvolvimento da área de machine learning ajudou muito nisso, com o surgimento de novos modelos de análise. A maneira pela qual nós podemos tratar os outliers hoje
não necessariamente aquela que a gente usava lá, quando eu estava lá no CPA, morrendo de estudar e lidando com o LISHEL que a gente instalava por disquete. Então, é uma coisa diferente. A gente quis trazer essa atualização para os leitores da RAC, mostrando, olha, gente, hoje você tem uma opção de software que é fantástica, que é o R, permite acesso a vários algoritmos que lidam melhor com o Outlier do que aquilo que a gente fazia lá na marreta nos anos 1990. Então, esse foi um sentimento que tanto eu quanto a professora Marluza tivemos ao nos propormos desenvolver esse artigo para a RAC. Legal, Humberto. Eu sei que você já tocou em alguns momentos da sua resposta, mas você poderia, de repente, dar um pouco mais de detalhes sobre quais são as vantagens de se utilizar modelos de clusterização, o que eles resolvem, quais são os problemas ao não se corrigir para essa característica da amostra, quais são as variações entre os diferentes métodos. Você citou o DBScan, certo? Quais são essas diferentes variações? Se você puder, de repente, dar um pouco mais de clareza sobre essas variações, seria bacana para a gente. Ok, a gente vai falando assim, vai empolgando, né? Então, vamos explicar melhor para o pessoal. Olha, o que normalmente é chamado de análise de cluster, né? E a gente pega aí livros que a gente usa muito na área de administração, como o próprio Hare e o Malhotra, o Pesquisa de Marketing Malhotra, eles trazem capítulo, análise de clusters. Mas ou análise de agrupamentos. Mas isso é um termo genérico que se refere a um conjunto de diferentes algoritmos que permitem a chamada clusterização. A clusterização é basicamente você usar os dados do passado, ou seja, os dados que você coletou, e identificar um padrão de comportamento desses dados que permita classificar os dados num espaço n-dimensional, por sua similaridade, e aí vai formando os grupos, e ao mesmo tempo esses grupos formados por elementos que são similares entre si tem que ser substancialmente diferente dos elementos similares que foram agrupados em outros grupos. Então, assim, simplificando muito, essa é a lógica por trás dos modelos de clusterização existentes. De uma maneira mais ampla, esses modelos de análise de cluster são modelos originários de machine learning. O grande objetivo que você tem é usar dados do passado para fazer essa classificação, desenvolvendo um modelo consistente, usar dados do futuro, ou seja, os dados que você ainda vai coletar, alimentar esse modelo que você encontrou de clusterização e ter exatamente os mesmos resultados, ter exatamente o mesmo tipo de clusterização que você conseguiu com os dados do passado. Isso daí é o aprendizado de máquina, quer dizer, o modelo que você estimou vai aprendendo com novos dados e vai tendo aqueles mesmos resultados ou resultados semelhantes, então isso dá uma consistência maior do modelo. Em linhas gerais, é isso que a gente entende por clusterização. Como eu disse, análise de cluster implica vários modelos diferentes. 4 deles eu e a Marluza tratamos no artigo. Alguns são mais conhecidos já há alguns anos, como, por exemplo, não é à toa que a gente abre o artigo exatamente com K-means clustering, que é um modelo conhecidíssimo. Embora inicialmente ele não era muito usado na área de administração, mas progressivamente os pesquisadores da área aqui no Brasil foram descobrindo e vendo as vantagens do K-means clustering, passaram a usar. Então é um modelo que, eu não gosto de usar essa palavra, mas ele é mais antigozinho, né? É um modelo que tem mais alguns anos. Então a gente abre o artigo com ele. E depois nós vamos trazendo modelos mais novos. O próprio K-means, um algoritmo diferente, que é o chamado PAM, que permite um tratamento melhor dos outliers. Eu vou depois falar um pouquinho em que sentido. Aí a gente vem para modelos mais recentes, que são o DBScan e o Fuzzy Clustering. Isso já foi uma dificuldade, professor, porque são muitos modelos. Então a gente escolher uma coisa que fosse interessante para o leitor da RAC foi realmente árduo. A versão original do artigo ainda tinha 2 modelos adicionais que nós cortamos porque não conseguimos encaixar nas páginas do artigo. Então, infelizmente, tivemos que deixar de fora, mas as análises todas prontas aqui com a gente. Foi meio dolorido. Dentro do propósito do artigo, a gente não quis fazer uma discussão genérica sobre a análise de cluster, e sim tratar da questão dos outliers. Qual que é o problema dos outliers numa base de dados? Outliers são informações discrepantes em relação às demais informações que você tem na sua base de dados.
Quando você usa modelos de machine learning como cluster, que são centrados em médias, isso é um problema enorme para você. Porque a média, todo mundo sabe, é uma medida de tendência central que é fortemente afetada por valores extremos. Então, se você tiver muitos outliers numa base de dados, o que vai acontecer? A sua média ou vai para cima ou vai para baixo. Então, na hora de você estimar um modelo de cluster que usa medidas centradas na média, esses outliers podem fazer uma clusterização enviesada, porque as médias que o algoritmo vão usar vão ser médias enviesadas. Então, esse é o grande problema. Não é ter um ou outro outlier que vai causar isso daí, mas sim uma presença mais maciça de outliers na base de dados. E isso é um problema para os pesquisadores em administração, ainda mais considerando que na nossa área, por ser uma área de ciências sociais, de ciência social, nós usualmente temos outliers nas nossas bases de dados. É muito difícil você lidar com uma base de dados tão bonitinha como a dos livros sem outlier nenhum. Então, esse é um problema relevante para nós na administração e por isso é uma das razões da gente ter escrito esse artigo. Esses vários modelos de cluster dão diferentes tratamentos desse outlier. A gente tem o tratamento que eu chamo no artigo, que é o tratamento padrão, recomendado lá pelo Hare e pelo Malhotra. Ou você transformar os outliers ou você retirá-los da base, mas isso daí a gente considera que nem sempre vai ser o ideal. Retirar o outlier da base, quer dizer, você na verdade tira uma linha inteira de informação, um respondente inteiro dali. Então, não é só eliminar aquele ponto que é outlier, na verdade você está eliminando todas as informações sobre aquele ponto. Se a gente for usar uma linguagem, aí cada respondente que a gente tabula na base se transforma num vetor. E para eliminar o outlier, você está eliminando uma parte do vetor, uma linha ali daquele de vetorização. Então isso é muito complicado, nem sempre isso vai ser o melhor. No protocolo antigo, lá do Hare e do Malhotra, a gente não tinha muita opção. Só que agora, esses diferentes modelos vão tratar os outliers. Eles vão dizer, olha, você não precisa tirar da base. Então, o próprio algoritmo vai conseguir lidar com isso. É o caso do, por exemplo, do K-means clustering usando o algoritmo PAM. O algoritmo PAM foi especialmente desenvolvido para ser mais robusto frente ao problema dos outliers. Ele não elimina efeito do outlier. Nenhum dos algoritmos que nós mostramos no artigo eliminam outliers. Então não é aquela mágica que o pesquisador roda o PAM e resolveu outliers. Não. Mas o que acontece? Ele, sem entrar em muitos detalhes matemáticos, mas dentro do algoritmo ele faz uma suavização considerando o impacto que o outlier tem naquela base de dados. Então é como se ele estimasse qual é esse impacto, e então ele dá um desconto no resultado final, considerando esse efeito do outlier sobre a base. Com isso, você consegue ter uma estimativa eventualmente menos enviesada. A mesma coisa permanece para os demais algoritmos. DeepScan, Fuzzy Clustering, eles vão considerar os outliers, vão dizer, olha, você não precisa excluir, mas a gente vai suavizar esse efeito. Então você precisa considerar, o efeito está lá? Sim. Mas você ganhou em quê? Você não precisou excluir informação da sua base de dados. Agora, esse efeito que ainda permaneceu, ele é grande ou é pequeno? Aí que eu recomendo o seguinte, olha, minha sugestão, roda com, roda sem, compara os dois para ver o delta aí. Então, assim, em linhas muito gerais, é essa lógica que a gente adota nesses vários modelos de clusterização. Ah, que legal, Humberto. Você comentou, né, não existe método de clusterização mágico. Bom, também não existe código mágico, certo? Embora o seu artigo, você e a Marluza, vocês ofereçam um código, naturalmente o seu código não é mágico e ele precisa de alguns cuidados para ser utilizado, principalmente por, de repente, quem está começando, vai fazer uma primeira análise avaliando o problema de clusterização. Então, em cima disso, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quais seriam as recomendações que você daria para quem vai utilizar o seu código, para quem, de repente, está querendo começar a fazer essa investigação na sua própria pesquisa? O que você diria para essa pessoa, em termos mais práticos, em termos mais objetivos, e aí pensando no script do R, quais seriam lá as potenciais ameaças a uma boa análise?
ou até mesmo, né, quais seriam os problemas a serem evitados para que a pessoa não faça uma análise errada? O primeiro passo aí é entender que o código que foi incluído lá na hack, ele foi desenvolvido imaginando que você vai rodá-lo no RStudio, né, que é a IDE, por excelência do R, aliás, uma IDE excelente. O pessoal do Python que me perdoe, mas o Python não tem uma ideia tão boa quanto ela, apesar de eu gostar muito do Spider, mas o RStudio eu acho mais interessante. Então, a primeira coisa primeiro tem o RStudio instalado, porque ele foi feito para rodar mais fácil via o RStudio. Outra coisa, antes de começar a rodar, obviamente, ele pode ser rodado em qualquer base de dados. Nós, lá na Hack, disponibilizamos a base que nós usamos, que foi a base Consumer, de um artigo meu, havia publicado alguns anos atrás, na revista de administração da Mackenzie, então tá lá liberado. Você vai conseguir rodá-lo tranquilamente lá. Mas baixe esse arquivo para o seu computador da base de dados e antes de rodar o código, abra o arquivo no RStudio, porque senão o RStudio não vai conseguir localizar a base de dados e ele vai dar uma mensagem de erro. Isso parece uma coisa simples, mas principalmente para aqueles que estão começando na linguagem R, é um erro às vezes comum. Você não consegue rodar o código e não sabe por quê, mas é porque o R não carregou a base de dados. Então é uma coisa simples que você tem que fazer. A outra coisa que eu sugiro quando usar o nosso código lá disponibilizado na Hack leia os comentários de cada bloco do código antes, até em contribuição. Eu agradeço inclusive ao professor Henrique pelos comentários durante o processo, né, de revisão. O código ficou realmente aprimorado em relação àquela primeira versão que foi submetida. E ele está bem explicativo. Inclusive, eu agora passei a usar aquele modelo da Hack como o meu código padrão para tudo que eu faço, porque ele ficou bom no final das contas. Deu um trabalho monumental, mas ele conseguiu ficar bem interessante. Então, antes de você rodar cada bloco, não simplesmente clique lá no R, saia rodando tudo e para ver o resultado final. Leia os comentários que estão no código. Case esses comentários com o texto do artigo, porque o texto explica e o código dá a parte operacional daquilo ali. Para você, então, não simplesmente estudar, não simplesmente ler o nosso artigo, mas para você estudar o que nós ativamente fizemos. Isso daí vai ser mais importante para você como leitor da Hack. Por que nós tomamos aquelas decisões? No artigo e no código, você juntando essas duas informações, você vai conseguir ver por que nós fizemos assim e não assado. Então essa é uma outra coisa. Terceira, que é uma recomendação que eu dou. Eu sou professor de análise quantitativa de dados aqui no doutorado, no mestrado de administração da PUC Minas, e eu ensino R para os alunos lá. E eu sempre falo com eles, gente, R, antes de rodar, estude a sintaxe daquela função, daquele comando. É a linguagem R, gente, a mesma coisa do que você achar que por saber algumas palavras em inglês, você consegue escrever um livro em inglês. Não vai conseguir. O R é assim, cada linha daquela de código que nós usamos no artigo, ela tem uma sintaxe, e essa sintaxe precisa ser entendida. Por que aquele elemento vem aqui e não lá? O que significa esse sinal de mais aqui? Por que ele usou isso aqui e não aquilo? E você consegue fazer isso facilmente acessando o próprio menu de ajuda do RStudio, em que ele apresenta a sintaxe ali para você. Então essas são recomendações bem básicas que eu faço a todos os leitores da Hack. Primeiro, baixe a base de dados e importe para o RStudio para você conseguir rodar. Segundo, leia as instruções do código, as explicações. Terceiro, estude a sintaxe que nós usamos ali. E claro, tenha em mente que qualquer código, por mais bem feito que seja, ele sempre pode ser aprimorado. A gente que é da área quantitativa e que lida com R, com Python e essas linguagens todas, a gente sempre sabe que aquele código ali nunca está no formato ideal. Você sempre podia ter usado 2 ou 3 linhas a menos de código ali. Então, é bom você estudar isso e falar, puxa vida, aqui ele fez isso, mas isso foi complicado, ele podia ter resolvido com o comando tal do pacote tal. Ótimo, faça isso, mande sugestões, inclusive, meu e-mail, o e-mail da Marluz estão no artigo, e vai ser muito bom. A gente, inclusive, queria aprimorar aquele código lá.
Ah, que legal. Você está comentando, esse seu comentário final da própria contribuição da comunidade está muito relacionado ao que a gente entende e chama hoje de Open Science. Basicamente, são várias atividades, várias práticas, todas em paralelo, que permitem justamente, primeiro, a transparência da pesquisa e o aumento da reprodutibilidade dos resultados de uma pesquisa acadêmica, mas também tem um grau de compartilhamento e de aprimoramento conjunto dos códigos, das análises, dos protocolos de pesquisa como um todo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, bom, a gente está vivendo justamente esse movimento internacional de adoção dessas diversas práticas. A RAC adota diversas dessas práticas. Os artigos tutoriais todos, eles têm Open Data e Open Code. O seu, inclusive, tem a base de dados, como você comentou, tem o código que está disponibilizado lá no Dataverse da RAC. Quão importante foi, ao longo do seu histórico como pesquisador, como doutorando e depois como pesquisador, professor, o compartilhamento de materiais, o compartilhamento de dados, essas diferentes práticas relacionadas ao Open Science que hoje tem esse nome, mas acontecem em um círculo de repente menor, há um pouco mais de tempo. Como é que você vê esse movimento e quão importante ele foi ao longo da sua carreira como pesquisador? Quando eu vi a chamada de trabalhos da RAC e vi que primeiro era de pesquisa quantitativa, então pronto, é uma coisa que eu adoro, né, fazer e escrever a respeito. E depois, quando eu vi que a proposta da RAC era justamente trabalhar nessa linha de Open Science, eu te confesso que eu vibrei e falei assim, eu não posso perder a chance de pelo menos submeter o artigo, ele pode até ser rejeitado, mas isso aqui é bom demais para ficar de fora. Eu não posso perder uma chamada de trabalho dessas. Porque na minha vida, tanto como mestrando, quando eu era lá, aquele jovem mestrando alguns anos atrás, depois doutorando, e aí já como professor pesquisador e tudo, uma coisa que eu sempre senti dificuldade foi essa questão da, primeiro, reproducibilidade das pesquisas, e segundo, essa accountability das pesquisas. O pessoal de pesquisa quali, eles gostam muito de pegar no meu pé, né? Fala assim, olha, pesquisa quantitativa é marreta, você inventa as coisas, e eu brinco com eles. Olha, é a pesquisa quali, que a gente nunca vê as trás entrevistas que vocês falam que fizeram. Né? Então, é aquela brincadeira que a gente tem com eles. Mas isso é uma coisa muito séria, no final das contas. Que é essa transparência que deve ter, que as pesquisas devem ter, e a gente precisa investir muito nisso. Quer dizer, a questão não é simplesmente você ser capaz de reproduzir um procedimento adotado por um pesquisador, e não com aquela intenção de ver se ele mentiu na pesquisa, não é isso, mas você verificar, de repente, com uma outra base de dados, usando o mesmo protocolo, se você encontra resultados semelhantes, isso é muito bom para avançar o conhecimento. Mas, principalmente, essa questão da transparência da pesquisa que ocorre quando você compartilha a sua base de dados, o seu código, as gravações da entrevista, né, pessoal da qualitativa, é bom começar a pensar nisso. O que acontece? Isso te dá primeiro, como pesquisador, você se policia muito mais. Eu acho que você tem um rigor maior na hora de escrever. Quando eu e a Marluza escrevemos esse artigo aí para a RAC, a gente se preocupava assim, nossa, cada termo tem que ser muito preciso, porque qualquer um vai poder pegar a nossa base e rodar e de repente acha assim, não, aqui ó, o resultado está completamente diferente, não é nada disso que vocês falaram. Então eu falo por experiência de escrever esse artigo para a RAC, foi o primeiro open source que eu escrevi de fato, a primeira vez que eu atendo uma chamada desse tipo. Foi assim, deu um trabalho, um nível de preocupação com a precisão, a gente rodava aquilo, rodava, via se batia, checava aqui, voltava, não, olha, esse resultado aqui não está batendo com o que nós escrevemos no texto, então vamos rever o texto. Então olha como isso foi bom para a gente como pesquisador. No final das contas, nós gostamos do artigo, gostamos do resultado, e essa fiscalização, entre aspas, que houve no processo todo foi muito positiva para nós. Então, eu acho que a transparência proporcionada por esse open source, ela é fundamental para você escrever artigos melhores, para você investir mais na qualidade, que é uma coisa que há muito tempo já vem sendo sinalizada na produção científica no Brasil. Essa discussão toda que a CAPES está fazendo sobre esses novos padrões, né, de avaliação dos programas de pós-graduação,
dá uma sinalização muito clara para isso. Olha, menos tem que corresponder a mais, ou seja, vocês não vão precisar ficar publicando aquele monte de artigo para fazer os 200 pontos no quadriênio. Então vão ser 4 artigos e naquilo ali você já tem que pontuar, ter uma pontuação média mais alta, e isso daí exigirá que você submeta os artigos e tenha artigos publicados em periódicos de extratos mais altos ali no Qualis. Então eu vejo que essa postura que a RAC está adotando de se inserir nesse movimento internacional pelo open source e essa maior transparência, isso é muito bom para os pesquisadores brasileiros. Você tem uma revista como a RAC, que é uma revista que há anos tem uma liderança na nossa área e adotando essa política, isso é muito positivo. Ontem mesmo eu estava dando aula à noite para minha turma de graduação, a turma de metodologia de pesquisa, e eu falava exatamente isso com eles. Olha, isso aí é uma tendência dos periódicos acadêmicos, de abrir as pesquisas para que outras pessoas possam ver, primeiro, o que você fez em detalhes, segundo, se o que você escreveu corresponde ao que realmente eles encontram. Então isso aí te deixa numa condição assim, muito mais, em certo sentido, fragilizada, porque qualquer erro a pessoa tem condição de pegar e apontar. Mas, por outro lado, isso permite um desenvolvimento espetacular como pesquisador, o cuidado, a atenção que você vai ter que desenvolver. Não pode ser aquela coisa de escrever um artigo de qualquer jeito. Faltam 15 dias para encerrar a chamada, eu nem comecei o artigo. Esse artigo da RAC, eu confesso, foi o mais trabalhoso que eu tive, apesar de eu ter trabalhado com uma simulação. Que você fala assim, olha, simular no R é fácil. Eu sei. Escrever o código não foi o problema foi fazer eu pensar assim, tem que ter algum furo nesse código aqui, não pode ter furo porque o pessoal vai ver, vai rodar a base, vai achar o furo e vai ficar feio. Então a atenção foi por aí. Mas para mim, como pesquisador, eu acho que eu vejo de uma maneira extremamente positiva esse esforço da RAC e espero que outros periódicos brasileiros sigam essa tendência. Eu acho que isso tem um potencial para elevar muito a qualidade dos artigos publicados pelos colegas aqui no Brasil. Roberto, legal, muito obrigado pelo seu tempo disponibilizado para conversar aqui. Eu aprendi bastante sobre a sua pesquisa, sobre o método do seu artigo tutorial. Pessoal, esse foi o último vídeo, o vídeo relacionado ao 5º artigo da edição de janeiro de tutoriais da RAC. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante de conversar com o Humberto, de conversar com os outros autores também. A gente fica disponível, nós da RAC seguiremos na empreitada, nas iniciativas de Open Science relacionadas a Open Code, a Open Data. A gente mantém a edição, não a edição, mas a linha de aceitação, de submissão, de aceitação e de publicação de artigos tutoriais. Então, se você gostou desses 5 artigos publicados, se você gostou desses vídeos, deixa o convite para vocês submeterem artigos tutoriais para a RAC. Obrigado, Humberto. Obrigado pelo seu tempo e até a próxima. Obrigado, eu que agradeço.